Existe um quadro que é chamado de A Sombra da Morte. E esse quadro antigo, mostra assim, Jesus numa carpintaria. Não sei se você sabe, Jesus era carpinteiro. O que é uma carpintaria? É um lugar que tem aquelas ferramentas de carpinteiro, beleza? Então, por que Jesus era carpinteiro? Porque o pai dele era carpinteiro, então, José. Então, ele, no mundo antigo era assim. Então, seu pai faz o quê? Perdão, engenheiro. Aí no mundo antigo é assim, seu pai é engenheiro, você é engenheiro agora. Vai herdar aquilo tudo que seu pai tem e tal. Meu pai, por exemplo, é advogado, então seria um advogado, é assim, Então Jesus está trabalhando numa carpintaria, tem aqueles instrumentos assim de carpinteiro, mas a beleza do quadro é a seguinte, assim, Jesus ele está à frente, aqueles instrumentos de carpinteiro atrás, assim, como martelo, utensílios desse tipo, serrote e tal. E aí, a projeção da luz sobre o corpo de Jesus projeta no chão uma sombra, que é a sombra da cruz, na verdade. Então, é uma cruz projetada, como se o corpo de Jesus projetasse uma cruz ao fundo. O que o autor desse quadro tentou fazer, assim? Ele tentou dizer para a gente que desde o início da vida de Jesus, Jesus nasceu, com um objetivo específico. Então, Jesus nasce para morrer numa cruz, na verdade. Desde o nascimento de Jesus, lá naquele celeiro, naquela estrebaria, desde o nascimento de Jesus, naquele local, assim, naquele curral, naquele lugar de animais, desde o seu nascimento, Jesus, ele já tinha essa missão. Jesus era o Cordeiro de Deus que tiraria os pecados do mundo. O que significa essa expressão, Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo? Existia um cordeiro que morria num determinado momento do ano e ele morria pelos pecados das pessoas. Jesus, ele nasceu para morrer. Jesus nasce com um objetivo específico. A Bíblia vai mostrar que Jesus cresce, Jesus prega o Evangelho. A boa notícia pregada por Jesus é a seguinte, a gente não precisa da gente mesmo agora para ser salvo, porque se dependesse da gente, a gente morreria para sempre, a gente era inimigo de Deus, a gente estava distante de Deus, mas agora, se a gente não consegue chegar até Deus, Deus vem até nós. Filho de Deus, Jesus, o Deus encarnado, Jesus, vem até nós para que a gente possa ser resgatado. A frase que eu digo o tempo todo, o Filho de Deus se fez filho dos homens, para que os filhos dos homens pudessem se tornar filhos de Deus. Essa é a obra de Jesus Cristo. No final do Evangelho, você vai ver que Jesus vai para Jerusalém. Semana passada, domingo, chamado de Domingo de Ramos, Jesus entra em Jerusalém, a galera deposita aqueles ramos e canta louvores, ao Filho de Davi, que entra, Hosana, Hosana nas alturas, e aqueles cânticos bonitos recebendo Jesus em Jerusalém. Mas o clima muda de uma hora para outra, Jesus começa no templo falar contra tudo aquilo que estava sendo feito pelos religiosos daquela época, que eram contra a vontade de Deus, toda a hipocrisia deles, toda a maldade, toda a perversidade deles. Aquelas pessoas tramam contra Jesus, armam um plano para que ele seja preso, para que Jesus seja reconhecido. Eles combinam com Judas um valor. Judas era ganancioso. A gente pode ter uma impressão equivocada do Evangelho e pensar assim, Judas fez a vontade de Deus, Judas fez uma parada legal, porque isso foi profetizado. Certamente não é nada disso. Judas, é considerado filho da perdição. Judas é um homem muito mau e Judas trai a Jesus por ganância. Judas é um homem ganancioso, ele vende essa entrega de Jesus por moedas de prata. Jesus é entregue pela ganância de Judas. Jesus, ele vai ser condenado pela covardia de um homem chamado Pilatos, que não teve coragem de tirar Jesus ali daquela cena de morte. Jesus vai ser condenado porque tem um grupo de religiosos lá chamados de fariseus,
que por inveja de Jesus vão inflamar o povo contra Jesus, e o povo, num momento decisivo, escolhe Barrabás, que era um criminoso da época, para que seja solto naquela Páscoa, e não Jesus Cristo. Mas sabe o que é maneiro dessa história, cara? Isso é o pano de fundo, isso não é a cena principal. Então, assim, por mais que o pano de fundo seja traição de Judas para que Jesus seja preso, covardia de Pilatos para que Jesus não seja solto, arrogância e inveja dos fariseus para que Jesus seja condenado à morte, a cena do fundo transcorre para que a cena principal apareça. Jesus, desde o início, diz assim: olha, ninguém tem poder para tirar a minha vida de mim. Eu mesmo vou entregar a minha vida por amor de vocês. Aí Jesus diz para os seus amigos assim: ninguém tem amor maior do que aquele que dá a vida pelos seus amigos. Por mais que pareça que Jesus tenha sido traído, entregue e condenado por causa dessas pessoas, a cena principal nos revela que Jesus se entrega, na verdade, por amor dos seus amigos. Se você reconhece hoje Jesus como seu Salvador, você é amigo de Jesus. A cena que a gente vai ler já é a cena da crucificação. Então, Jesus vai ser traído com um beijo, ele vai ser preso, ele vai ser chicoteado diversas vezes, ele vai passar por um martírio que é totalmente brutal, assim. A gente não faz ideia do que seja uma execução no mundo antigo. Então, hoje a gente sabe que tem países que têm pena de morte, mas isso aqui, meu amigo, é o mundo antigo, assim. Então, o mundo antigo, você não tem tratado de Genebra, você não tem Declaração Universal dos Direitos Humanos, você não tem nada disso, beleza? No mundo antigo, a condenação era a seguinte: uma pessoa, ela ia ser crucificada. A crucificação era um processo de morte, o mais cruel que existia. A pessoa, durante a crucificação, ela se sufocava com o seu próprio peso, com o peso do seu próprio corpo. Ela não tinha local de apoio, assim, para o seu corpo. Então, ela sentia dores profundas em todas as partes. O corpo entrava em colapso. Alucinação, febre, todo tipo de enfermidade tomava aquele corpo. A pessoa era desnudada, então Jesus é levado para aquela cena sem roupa mesmo. A gente vê umas imagens católicas assim, que Jesus está com um paninho, né? Porque na imagem não quer colocar um homem nu ali na imagem, mas Jesus, ele é desnudado, né? Para que ele fosse humilhado mesmo. Então tiram as suas roupas. No processo de crucificação, as pessoas, elas entram em colapso, então elas não conseguem controlar as suas vontades, assim, necessidades fisiológicas. Então, as pessoas, elas urinavam, elas defecavam, assim. A cena era totalmente grotesca. O lugar em que a pessoa era crucificada era o local em que várias pessoas eram crucificadas. Então, aquele local era um local totalmente apodrecido, sujo, totalmente imundo, é como se fosse um lixão, assim. A crucificação era um negócio assim tão horroroso que os romanos e os judeus aquele povo nem olhava para o monte da crucificação, assim, não conseguia nem olhar. Sim, você imagina, cara, uma cena horrorosa que você não quer nem pensar em olhar para aquela cena. Então todos viravam o rosto, ninguém olhava para o Monte Calvário, ninguém olhava para a crucificação, porque era algo assim totalmente nefasto. Os adultos, eles tapavam os olhos dos filhos para que os filhos não pudessem ver aquilo que estava acontecendo. Então era um negócio totalmente monstruoso. Jesus passa por isso tudo. O que é assim, mais assustador, cara, é que por mais que o sofrimento físico fosse esse tão terrível que eu tentei descrever para vocês, o sofrimento espiritual de Jesus foi ainda maior, né?
Jesus, no momento do Getsêmani, que é uma hora que ele vai orar antes ali da crucificação, ele ora e ele chora e ele derrama lágrimas como sangue e ele sua como sangue. Para você ter noção, quando o Evangelho de Lucas foi escrito, né, e quando Lucas escreveu que isso acontecia, não havia registro científico que dissesse que isso podia acontecer com um ser humano. Não sei se você está entendendo. Então é tipo assim, quando Lucas escreveu esse Evangelho, não existia nos relatos médicos que alguém pudesse suar sangue, beleza? Não existia isso num relato médico. Só depois de muito tempo foi se descobrir que alguém pode entrar num tormento mental tão extenso e tão terrível que pode chegar a suar sangue. Os vasos sanguíneos, eles se rompem e aí eles se misturam, sangue a suor, e a pessoa sua sangue. Isso acontece, ninguém sabia que isso acontecia. Lucas registra isso como um fato assim totalmente diferente. E aí a medicina vai dizer que isso realmente pode acontecer num estado de sofrimento assim totalmente brutal. A cruz, cara, é totalmente rude, totalmente horrorosa. Por alguns instantes, o pai se separa do filho de um modo misterioso. Jesus diz, né, Eloi, Eloi, lama sabachthani, que significa, né, Deus meu, por que você não está olhando para mim, né? Por que você me desampara? Momentos antes da sua morte, há um diálogo de Jesus com dois homens. Naquela mesma sexta-feira, a partir das 9 horas da manhã, inicia o processo de crucificação, e esse processo vai terminar às 3 horas da tarde. Então, a gente está numa sexta-feira, entre 9 horas da manhã e 3 horas da tarde. Tem mais 2 pessoas sendo crucificadas ao lado de Jesus, uma do lado direito, outra do lado esquerdo. São 2 pessoas cruéis, 2 criminosos, e a gente vai ver o diálogo de um desses criminosos com Jesus. Lucas capítulo 23, verso 39 diz assim: um dos criminosos que ali estavam dependurados lançava-lhe insultos. Você não é o Cristo? Salve-se a si mesmo e a nós. Mas o outro criminoso repreendeu dizendo: você não teme a Deus, nem estando sob a mesma sentença? Nós estamos sendo punidos com justiça, porque estamos recebendo o que os nossos atos merecem, mas este homem não cometeu nenhum mal. Então ele disse: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus lhe respondeu: eu lhe garanto, hoje você estará comigo no paraíso. Amém. Cara, que doideira, né? No meio disso tudo, a terra treme, o céu se fecha, de 9 horas até 3 horas da tarde, escuridão total, parece noite. No momento da morte de Jesus, existe um véu grosso no templo, como um tapete grosso, é rasgado de cima a baixo, representa que a separação entre Deus e os homens se rompe através do sacrifício de Jesus. Antes disso acontecer, Jesus troca essas palavras com esses 2 homens, um sem arrependimento diante de Jesus, o outro totalmente arrependido. O que essa cena, né, e a crucificação de Jesus ensinam para a gente? A primeira lição é que a cruz estampa a nossa falha. Cara, a cruz, assim, ela, para a gente, tantas vezes parece um insulto, assim, porque a cruz mostra para a gente o que deveria ter sido o nosso castigo. Então, se você olha para a cruz de Jesus e vê toda aquela sujeira, e vê todo aquele martírio, e vê todo aquele sofrimento, e toda aquela maldade, se você olha para a cruz de Jesus e vê o sangue dele derramado, você deve entender que o que está acontecendo ali é o seu castigo e o meu castigo
é o seu pecado e o meu pecado. A Bíblia diz que... Pô, galera, olha só, tá muito ruim isso aí que vocês estão fazendo aí, que vocês estão rindo, o Lucas e o Bernardo, aí tá péssimo. Se vocês quiserem levantar e sair, estou falando sério com vocês, podem ficar lá fora. Não sei o que está acontecendo com vocês. Vocês são pessoas as quais eu amo, mas está ridículo isso que vocês estão fazendo diante da pregação da palavra de Deus, principalmente diante desse texto. A família de vocês deve se envergonhar disso, se souber que vocês estão fazendo isso. Acredito sinceramente, pelo que eu conheço da família de vocês, que eles não sabem que vocês estão fazendo isso aqui. Beleza? Se soubessem, vocês não estariam fazendo isso aqui na frente de todo mundo e principalmente diante da pregação. O que está acontecendo, galera? E o testemunho que vocês estão dando para os amigos de vocês aí que vocês chamaram para cá? A galera que vocês chamaram está totalmente concentrada aí, prestando atenção, ouvindo o Evangelho, e vocês estão rindo, mexendo no celular. O que é isso? Espero que isso não aconteça mais, hein? Depois eu vou conversar com vocês. Galera, voltando. O que está estampado na cruz, cara, é o nosso pecado, assim, a nossa estupidez, assim, a nossa maldade. O sofrimento de Jesus representa aquilo que viria para nós, né? Jesus toma o cálice da ira de Deus, então Jesus recebe a punição que a gente deveria receber. Por isso que a cruz, ela é assim, totalmente espantosa para a gente. A gente rejeita a cruz, que é a segunda lição, porque a cruz declara que nós não podemos nos salvar, então a gente não tem condição de salvar a gente mesmo. Essa é a mensagem da cruz. Então o que a cruz está dizendo para a gente? Cara, pelo que o Clóvis não pode ser salvo. O Clóvis pode fazer a maior bondade do mundo, o Clóvis pode ser a melhor pessoa do mundo, pelas próprias obras, pelos próprios atos, pelo próprio coração, por tudo aquilo que representa o Clóvis não pode ser salvo. Assim, é o recado da cruz para a gente. Então a cruz está dizendo para a gente assim, cara, você não é salvo pelo que você faz. Porque se você acredita que você é salvo pelo que você faz, você rejeita esse sacrifício de Jesus. Jesus morreu em vão. Jesus morreu por quê? Se você pode se salvar, para que Jesus morreu no seu lugar? Para que Jesus receberia essa punição? Então, a cruz declara que nós não podemos nos salvar. E, cara, então a cruz está dizendo para a gente que a gente é incapaz de conquistar a nossa salvação, de conseguir a nossa salvação. Isso é ofensivo para a gente, não é? Isso é ofensivo para a gente, principalmente quando a gente não é humilde, assim, totalmente ofensivo. E a terceira lição, a cruz, ela determina que a salvação vem somente por Jesus, então a gente só pode ser salvo por Jesus. E ainda que eu pense assim, cara, eu sou salvo por Jesus, mais alguma coisa, esse mais alguma coisa diminui a obra de Jesus Cristo, você consegue entender? Então o que a gente crê é que a gente é salvo somente por Jesus e mais nada. Essa aqui é a boa notícia. Tem um cara que vai dizer isso, ele vai dizer assim, cara, a boa notícia é que o Evangelho é Jesus somente, é Jesus e mais nada. Se o Evangelho fosse Jesus e mais alguma coisa, seria uma péssima notícia. O Evangelho é só Jesus, galera. O Evangelho é só a cruz, é isso que vai salvar a gente. Se tivesse uma participação minha nessa salvação, isso diminuiria a obra de Jesus, e pelo contrário, a obra de Jesus é totalmente perfeita e plena, porque só depende dessa obra para que eu seja salvo. Se Deus me chama hoje, eu me apresento diante dele da seguinte maneira, olha, Senhor, eu não tenho nada para te oferecer, eu só tenho a cruz do Calvário, eu só confio em Jesus, no teu Filho, é isso que eu tenho, e nada mais. Galera, para que a gente preparou esse momento todo? Para que a gente fez isso tudo? Por que a gente separou um filme para a gente assistir depois e tudo mais? Para essa aplicação. Como que a gente vai ver a cruz hoje? A gente vai ver a cruz hoje com arrogância,
a gente vai ver como fizeram, né, os fariseus, que enquanto Jesus estava sendo crucificado, riram de Jesus, zombaram de Jesus. A gente vai olhar para a cruz de Jesus com arrogância, com riso. A gente vai olhar para a cruz de Jesus com ganância. Então eu, por exemplo, sou um pastor, estou aqui pelo quê? Estou aqui por dinheiro, porque eu ganho dinheiro com isso? Ou eu estou aqui com sinceridade pelo Evangelho de Jesus Cristo? Você está aqui por causa de quê? Você está aqui para andar com alguém? Você está aqui para ser visto por alguém? Você está aqui para arranjar um namorado? Você está aqui para se distrair? Você está aqui por algum interesse? Você está aqui pelo quê? Ou você está aqui por Jesus Cristo? A gente pode olhar para a cruz de Jesus com covardia, como fez Pilatos, e pensar assim, pô, eu vou deixar essa decisão para depois, para outro dia, não sei se eu tenho condições de abrir mão de tudo que eu acho legal, que eu gosto, para viver o Evangelho de Jesus. É muita coisa que eu tenho que abrir mão, minha vida é muito legal, etc. A cruz de Jesus não é para essas pessoas. A cruz de Jesus é para as pessoas que, como eu, são covardes, são arrogantes, são gananciosos, tudo ao mesmo tempo, mas olharam para a cruz de Jesus e se arrependeram. Assim é minha vida, meus irmãos. Eu sou covarde, sou ganancioso, sou orgulhoso, muita coisa, muito mais do que vocês imaginam, mas eu me arrependo diante da cruz de Jesus, cara, diante do sofrimento de Jesus. Essa é a aplicação. A gente tem que entregar a nossa vida a Jesus em arrependimento e fé. Então a gente tem que olhar para a cruz de Jesus Cristo e se arrepender. O que é se arrepender? Arrependimento não é chorar necessariamente, beleza? Arrependimento não é sentir um negócio profundo e tudo mais. Pode estar envolvido isso também? Pode, com certeza. Mas arrependimento é mudança de vida. É isso que a Bíblia diz. Então, essa semana, cara, eu preguei para crianças, assim. Foi ontem, né? Fui convidado para ir numa escola pregar para crianças, né? E uma das crianças no final, aí tinha umas crianças de 9 a 11 anos e tinham mais de 6 a 8 anos, assim, 2 grupos. Preguei 2 vezes, 2 cultos. E aí no final uma criança me perguntou assim, mas Judas não se arrependeu, né? Parece que Judas se arrependeu, né? Porque ele vai e se enforca e cai do penhasco e morre e tudo mais. Mas, cara, isso não é arrependimento não, se matar não é arrependimento não, beleza? Ele fez errado de novo. Então, assim, o arrependimento, cara, é mudar de vida. Quem se arrependeu foi Pedro. Por quê? Pedro negou a Jesus e depois Pedro declarou que amava Jesus. E depois Pedro pregou o Evangelho de Jesus. Isso é arrependimento. Galera, diante da cruz de Jesus, a nossa resposta é de arrependimento. Então, cara, se eu fiz errado, não faço mais. Agora, o pecado para mim tem um outro significado. Qual é o significado do pecado? O significado do pecado para mim é a ofensa que Jesus sofre na cruz. É todo o martírio que ele carrega naquele dia. Então, cada pecado que eu faço, ele não é irrelevante. Até aquela mentirinha que pareça irrelevante, né? Cara, causou sofrimento para o Cristo, Filho de Deus. Então, eu preciso mudar de atitude, eu preciso me arrepender diante da cruz e preciso confiar nela. Fé significa confiança, depositar confiança. Então, hoje, eu só confio na cruz de Jesus Cristo, só confio nesse Evangelho, só confio nesse sangue derramado, para que eu seja salvo um dia. Essa é a minha confiança, sim. Um dia eu vou me apresentar diante de Deus, serei salvo por Jesus Cristo, pelas obras dele, por tudo que ele fez, e não por nada que eu tenha feito. O que eu fiz me traria condenação e morte, mas eu viverei para sempre do lado de Jesus. Certamente, por causa dessa sexta-feira tão importante na história. Quero te convidar a fechar seus olhos e orar comigo, colocando a sua vida diante de Jesus. Vamos orar? Senhor, muito obrigado pelo teu Evangelho, Senhor. A gente te agradece pela
cruz de Jesus. A gente te agradece pelo sangue do teu Filho derramado, Senhor. A gente sabe que a gente era teu inimigo até que o Senhor nos encontrasse. E a gente sabe que isso custou um alto preço para o teu Filho, Pai. Não permita que o nosso coração torne esse momento irrelevante, Pai. Não deixe que o nosso coração seja insensível à tua palavra, ao teu Filho Jesus, sobretudo. Que haja nessa noite arrependimento verdadeiro, Senhor, e que haja confiança somente na salvação pelo teu Filho, que é o único nome no qual nós temos salvação, Senhor. A gente te agradece por aquela sexta-feira terrível, no nome do teu Filho Jesus. Amém.